Esse aumento no valor das passagens vai ser tema de uma reunião que acontece hoje entre representantes da ANAC e o ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, com quem a gente conversa agora, ao vivo. Ministro, boa tarde, bem-vindo. Quando a gente fala de preços de passagens aéreas, já expliquei aqui para o nosso telespectador, a gente não está falando nem só de quem quer viajar, não, a gente está falando do IPCA como um todo, ou seja, é importantíssimo para o nosso telespectador, mesmo que não pega um avião e viaje e não tem condições, está pagando esse preço também por conta do IPCA. Eu lhe pergunto, o que fez aumentar tanto as passagens aéreas? E eu já vou até colocar aqui uma outra dúvida pessoal. No início do governo, ministro, a promessa era de passagem bem mais barata. O que a gente viu foi subir as passagens. O que a gente pode fazer? Quando é que vai baixar esse preço? Luciana, primeiro quero lhe agradecer a oportunidade, dizer que essa é uma prioridade do governo do presidente Lula e nós estamos trabalhando de maneira coletiva com a ANAC, com a Secretaria Nacional de Aviação, com todos os órgãos do próprio governo, para que a gente possa cobrar que as companhias aéreas possam reduzir o preço das passagens no Brasil. Nós sabemos que, infelizmente, algumas companhias aéreas, a sua quase totalidade, estão cobrando preços exorbitantes que não condiz com a realidade da sociedade brasileira. É injustificável alguns aumentos que a gente vem tendo no custo da passagem. Pensando nisso, nós estamos fazendo, no final do dia de hoje, uma reunião com as companhias aéreas, com a Latam, com a Azul e com a Gol e com a Fanpress, que representam 99% do mercado brasileiro, para que eles possam apresentar de fato o porquê desses aumentos que têm prejudicado a sociedade brasileira. Nós não vamos aceitar esses aumentos exorbitantes que têm prejudicado o bolso do consumidor. Além disso, nós tivemos ao longo do ano, sob a liderança do presidente Lula, uma redução em 14% no preço do querosene da aviação. Ou seja, a gente baixou o querosene da aviação e era para a gente poder ter automaticamente uma redução do preço das passagens. Não. Algumas companhias aéreas estão querendo tirar o atraso da pandemia do Covid-19, as dificuldades que tiveram ao longo desses últimos 3 anos, aumentando o preço de maneira desproporcional. Nós sabemos que a crise do Covid-19 prejudicou muito as companhias aéreas, sabemos que hoje, infelizmente, dos 100% da judicialização contra as companhias aéreas, 70% estão no Brasil. A gente precisa reduzir a judicialização no país contra as aéreas, que isso termina impactando no preço, mas esses aumentos que nós tivemos nesses últimos 8 meses, a gente não vai aceitar. Por isso que a gente está tomando a iniciativa de poder cobrar das companhias aéreas que elas possam baixar o preço da passagem. Muito bem, ministro, a gente falou que era uma entrevista, mas não sei se o senhor sabe, é quase uma sabatina, todo mundo quer participar, porque claro que esse tema interessa a todo mundo, a gente está com o Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, então vai fazer a próxima pergunta. Obrigado, Lu. Ministro, ao longo dos últimos anos, a gente observou uma série de medidas, por exemplo, cobrança de bagagem, autorização para empresas de capital, de 100% de capital internacional, com a promessa de que essa desregulamentação poderia reduzir o preço das tarifas aéreas, o que não aconteceu. E mais recentemente, vimos o contrário, o Estado interferindo no funcionamento do setor com a alteração do funcionamento dos 2 aeroportos no Rio de Janeiro, Galeão e Santos Dumont. As companhias aéreas reclamaram muito desta ação recente no Rio de Janeiro. Que tipo de estratégia o governo pode adotar para tentar reduzir as tarifas? A desregulamentação aparentemente não deu certo. A interferência, as companhias reclamam. Olha, primeiro em relação ao Galeão, quando nós assumimos
o Ministério, nós procuramos o prefeito Eduardo Paes, do Rio, conversamos com o governador Cláudio Castro, dialogamos com todos os governadores e prefeitos envolvidos naquela decisão do decreto que foi tomado lá atrás, e nós revogamos esse decreto, que era uma demanda também das companhias aéreas e dos governos do Estado, e nós buscamos uma solução ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, que envolveu o Infraero, a ANAC e todos os agentes que participaram dessa construção, a exemplo do próprio TCU. Então, em relação ao Galeão Santos Dumont, está resolvido, tanto é que nós tivemos o apoio integral através de notas públicas, onde as companhias aéreas se manifestaram favoráveis à decisão que nós tomamos na última quinta-feira. Segundo, eu concordo com você, nesses últimos anos foram tomadas medidas que não reproduziu impacto na redução das passagens aéreas. E a gente precisa, urgentemente, nesses próximos 12 meses, buscar uma agenda de diálogo com o setor produtivo, com as companhias aéreas, para que eles possam, de fato, apresentar resultados. Nós tivemos um impacto também, por conta da inflação mundial, no aumento das passagens aéreas no mundo, mas a gente está vendo, em alguns casos no Brasil, aumentos completamente desproporcionais. A verdade é que hoje nós temos 98% do mercado brasileiro, eles estão dominados por apenas 3 companhias aéreas, que é a Latam, a Gol, a Azul, ou seja, 98% do mercado, eles que controlam. Então, terminam muitas vezes tendo aí a governança do preço das passagens. Nós estamos abrindo diálogo, já que agora o Brasil permite poder receber novas companhias aéreas estrangeiras. A gente está dialogando com os árabes, a gente está dialogando com os chilenos, a gente está dialogando com outras companhias aéreas internacionais no mundo que querem começar a operar no Brasil. Então, eu quero me dedicar para que a gente possa buscar, sem dúvida alguma, novas companhias a operarem no Brasil. Terceiro ponto, a gente está dialogando aqui internamente numa agenda também de crédito. Você sabe que hoje nós temos o FENAC ao lado do BNDES, que é uma forma das companhias aéreas se capitalizarem, poderem ter uma melhor governança interna do ponto de vista orçamentário, financeiro, para poder investir e poder ter, de fato, um melhor planejamento, para fazer com que elas possam até também ter fluxo de caixa. O FENAC vai permitir que as aéreas possam buscar alternativas na redução da passagem. Segundo, uma coisa que me preocupa, eu sou deputado federal e é um debate que o Congresso Nacional e o Poder Judiciário precisam fazer. Pra vocês terem uma ideia, dos 100% das ações trabalhistas no mundo e das ações judiciais de todo o mundo, 70% das ações judiciais estão nas companhias aéreas brasileiras, contra as companhias aéreas. Então, isso termina aumentando o custo operacional das empresas. O querosene da aviação, que é uma demanda que a gente tem trabalhado, esse ano a gente está tendo uma redução em 14%, ou seja, o querosene da aviação está baixando. Então, é preciso que as companhias aéreas elas tenham essa sensibilidade e que elas possam apresentar, de fato, um plano de redução de passagens que não afete tanto os trabalhadores brasileiros e a população brasileira. Isso impacta na inflação, isso prejudica o nosso turismo e, sobretudo, prejudica o povo brasileiro. Então, não vai faltar esforço do governo do presidente Lula para cobrar medidas emergenciais para fazer com que as companhias aéreas possam baixar as passagens no Brasil, que tem preocupado a todos nós. Muito bem, ministro. Se junta a nós agora a Basília Rodrigues. Ela vai fazer a próxima pergunta. Basília? Ministro, tudo bem? Obrigada pela entrevista. Basília. Tudo bem? Muito importantes os esforços que estão sendo feitos, o trabalho agora do senhor à frente da pasta, mas jornalista e também quem utiliza do serviço gosta de trabalhar com prazo. Eu gostaria de saber se o senhor conseguiria demarcar algo do tipo: em 2024 as passagens terão redução do preço, porque apelar para a sensibilidade de empresários
a história mostra que não dá certo. Se não houver uma negociação com subsídios, com um apoio financeiro do governo ou de parcerias, enfim, de outra ordem. O setor tem dito que os custos operacionais estão altos, a cadeia de produção das aeronaves também, e mesmo que a economia do país melhore, os preços das passagens não seguirão tão bons assim. Então, é possível o governo, além dos esforços, também colocar um prazo para a redução das tarifas? Olha, Basília, são dois movimentos, né? O primeiro, naturalmente, aumento de preços, né? Sempre vai haver em todos os setores do Brasil. Tanto é que você tem aumento de salários, a gente está tendo, a maioria dos equipamentos da aviação são equipamentos estrangeiros, então a gente está tendo o aumento da inflação nos Estados Unidos, o aumento da inflação mundial, isso impacta, né, nos insumos da aviação. A gente sabe todos os custos operacionais das companhias aéreas brasileiras, a gente entende tudo isso. O que nós não vamos aceitar são aumentos desproporcionais que chegam até 37%, 30% em alguns voos no Brasil. Alguns até baixaram, alguns pontos mais localizados, mas a grande maioria houve um aumento nesses custos da passagem, que são custos completamente fora da realidade. São esses custos e esses aumentos que a gente não vai permitir. É isso que a gente está trabalhando. Agora, nós não podemos fazer intervenção nas companhias aéreas, a gente tem que exercer o nosso diálogo. Você me conhece, né? Exercemos o mandato de deputado federal, sempre dialogando com a esquerda, com a direita, com o centro, discutindo as pautas de interesse do Brasil. E o que nós queremos, Basília, é poder dialogar e tentar construir algo concreto com as próprias companhias aéreas para que a gente possa ter, nesses próximos anos, uma redução ou um equilíbrio, né, nos valores das passagens aéreas no Brasil. É um esforço coletivo que nós queremos fazer para que a gente possa, de maneira coletiva, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, e construindo um melhor ambiente para que a gente possa ter redução das passagens aéreas no Brasil. Quando eu falo isso, são passagens que estão extrapolando a realidade. Então, é essa responsabilidade que a gente vai ter à frente aqui do Ministério dos Portos e Aeroportos, para não estar prometendo aquilo que não pode cumprir. O que nós vamos trabalhar é para juntar esforços, né, com o setor público e o setor privado para construir caminhos que possam baixar o custo das passagens no Brasil, sobretudo essas que estão chocando a setores da sociedade brasileira. Muito bem, ministro. Eu vou me colocar no lugar do telespectador mais uma vez e fazer perguntas sobre subsídios a passagens. Eu me lembro que a gente falou com o outro ministro, Márcio França, então, na época, sobre subsídios de passagens em trechos em que estavam ociosos, as pessoas não andavam muito, para pessoas que não têm muito dinheiro para pagar, ministro. Como é que fica, então, isso? Ainda temos esse programa de subsídio? O que o governo pode fazer pelos mais pobres, então, que precisam pegar um avião de vez em quando? Olha, Luciana, muito boa pergunta, né? São duas leituras que a gente tem trabalhado aqui internamente. A gente não tem condições do governo brasileiro estar financiando passagens, né? O esforço do presidente Lula para poder fazer investimentos na saúde, na educação, na infraestrutura portuária, de transportes, infraestrutura aeroportuária, investimentos em programas sociais. Essa é a prioridade do governo, a gente poder cuidar, sobretudo, da vida das pessoas, sobretudo das pessoas menos favorecidas. A gente hoje não tem recursos para poder financiar passagens como hoje existe em alguns países no mundo, que entra com uma complementariedade. O próprio governo federal aporta recursos em companhias aéreas, como a gente vê em Portugal, a exemplo da TAP. O que nós queremos é trabalhar para poder, em conjunto com as companhias aéreas, buscar caminhos, né, para criar um melhor ambiente para a redução dos preços nas passagens
através das aéreas. E eu tenho trabalhado, e coincidentemente hoje eu tenho uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, com nossa Miriam Belchior, onde nós iremos apresentar ao Rui, o ministro Rui, e a posterior, agora em dezembro, ao presidente Lula, o Voa Brasil, que é um programa profundamente interessante, que a gente vai trabalhar para passagens mais baratas, né, para o brasileiro menos favorecido. Então, esse é um trabalho em parceria com as companhias aéreas, que essas passagens serão ofertadas mais baratas quando a gente tem a ociosidade do voo. Ou seja, quando muitas vezes o voo tem 90% de ocupação e falta 10% para ele vir cheio, a gente vai ofertar passagens mais baratas. Então, a perspectiva é que agora, em dezembro e janeiro, a gente deva estar apresentando esse projeto ao povo brasileiro. Então, são essas duas agendas que a gente tem trabalhado aqui no Ministério. Vamos perseguir a agenda de redução de voos, vamos trabalhar para esse programa Voa Brasil, que nós estamos construindo sob a orientação do presidente Lula, e a terceira agenda é a agenda da infraestrutura aeroportuária do Brasil, onde a gente possa melhorar os nossos aeroportos para dar mais conforto à população brasileira, mas, sobretudo, ao turista também que vem nos visitar. Você tem uma ideia, o Brasil hoje passou a ser a 10ª economia mundial e o Brasil é a segunda economia mais procurada por investidores internacionais. Então, cada vez mais, nós teremos um crescimento na aviação internacional. Por quê? Porque são empresários, são turistas e turistas de negócios que querem poder empreender e fazer investimentos no Brasil. É uma agenda desafiadora aqui no Ministério. Nós temos aí quase 70 bilhões de reais de investimentos através do nosso PAC. Então, ao lado do ministro Renan, de todos os ministros, a gente tem trabalhado para melhorar a infraestrutura do Brasil, e esses investimentos serão fundamentais para o país, sobretudo para esses próximos 10 anos no país. Muito bem, continuamos então aguardando o Voa Brasil, que eu não sabia se ia manter o mesmo nome, já sei que vai manter o mesmo nome, então agradeço muito ao ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, que nos concedeu essa entrevista importantíssima. Ministro, tendo novidades, por favor, nos acione aqui para a gente trazer. Você sabe que eu estou com saudade da Basília, viu? Quando eu estava na Câmara Federal, todo dia me ligava, agora não. Basília, um abraço a vocês e parabéns pelo trabalho, pelo programa, e nós vamos juntos trabalhar pelo Brasil. Ô, ministro, você não fale isso, que Basília vai passar a te ligar todos os dias de novo de manhã, hein? Todas as horas. Deu aí agora o salvo-conduto para ela. Às 5h40 ela já manda uma mensagem, às 5h40, quando acordar, ligue. Ela tem essa fama, ministro. Muito obrigada. É a muito prova obrigada. de que está trabalhando, então tudo certo, né? Obrigada, Basília, Workaholic. Muito obrigada, Fernando Nakagawa também.